No fim de 2019, a Hyundai apresentou a segunda geração do HB20. Junto com ela, nós tivemos a introdução do motor 1.0 TGDI turbo, injeção direta, extremamente moderno. Mas junto com ele veio um dos designs mais controversos e ousados que a gente já viu na indústria, especialmente nesse segmento de hatches compactos. As opiniões se dividiram, o barulho foi grande, você se lembra muito bem. Só que se você olhar os números, eles contam uma história um pouco diferente e nada controversa. 2020 foi o segundo veículo mais vendido da sua categoria e ano passado ele foi o segundo veículo mais vendido do Brasil, liderando a sua categoria, e esse ano tudo indica que esse resultado excelente vai ser repetido mais uma vez. Sem dúvida nenhuma, uma ótima plataforma, um excelente conjunto mecânico e uma certa competitividade aí na questão de custo-benefício e equipamentos foram fundamentais para esse resultado. Agora, será que o design daquele HB20 de segunda geração ajudou, ou se ele tivesse uma outra cara o resultado teria sido ainda melhor? Bom, parece que a Hyundai está querendo descobrir isso, porque nesse carro que a gente está vendo aqui nós temos uma grande mudança, porque um facelift não é só uma atualização de design como costuma ser. Nesse caso aqui a gente tem uma mudança de conceito, de filosofia de design dentro do que é possível, lógico, de um veículo que está mantido na mesma geração, com a mesma plataforma e medidas essenciais mantidas também. Bom, aqui além de todas essas mudanças de design que a gente vai apresentar para vocês em detalhes, nós temos algumas mudanças na parte de equipamentos e, claro, a parte de preços também. E tudo isso você vai descobrir a partir de agora aqui no Autoline. O HB20 de primeira geração, aquele que foi lançado em 2012, era tão bem resolvido em design que ele passou pelo mesmo dilema que o Peugeot 206 e o Civic de oitava geração, que é como você evolui esse conceito de design. Nesse momento, nesse dilema, a fabricante tem duas escolhas que são bem opostas: seguir por um conceito evolutivo, como a Volkswagen faz com o Golf, ou a Porsche fez com o 911, ou se faz uma ruptura radical. Em 2015, a Hyundai fez um facelift seguindo o conceito evolutivo, mas na segunda geração, a de 2019, eles fizeram uma ruptura radical com o conceito de design do próprio HB20. Introduziram uma série de curvas e vincos realmente exagerados, buscando aí uma comunicação mais provocativa e arrojada de design, que foi justamente o que dividiu opiniões. E agora, para essa segunda fase da segunda geração do HB20, a Hyundai voltou atrás e buscou aí um conceito mais simétrico e sofisticado. Na dianteira a gente teve uma mudança muito grande de conceito de design. Eles seguiram aqui uma escola de design um pouquinho mais alemã, né? Tem muita gente falando que tem muita semelhança com a família Gol, com o Polo, mas eu falo que, olhando pessoalmente, esse carro aqui me lembrou outro, que é o GR Yaris, por causa da esportividade que eles assumiram, não só com essa protuberância aqui nessa parte do para-choque, com esses recortes aqui, mas também pela largura da grade inferior, né? Então voltou-se a utilizar o conceito da grade bipartida, mas olha só o tamanho dessa bocarra aqui. E, evidentemente, a parte funcional da grade está concentrada numa proporção bem menor. Mas também é um fato inegável que os caras buscaram uma esportividade que não existia nas linhas do HB20, especialmente da primeira fase da segunda geração. Aqui a gente tem no capô, que é muito semelhante ao capô do HB20 da segunda geração, né? Mas agora a gente tem a introdução aqui desse Power Bouge, né? Esse vinco aqui, que também tem uma continuidade nas linhas do teto. E na traseira, o HB20 também buscou uma ruptura radical com a primeira fase da geração anterior, justamente porque era um dos elementos mais controversos na carroceria hatch em especial. E aqui eles buscaram uma ruptura que bebe um pouquinho da água do Peugeot 208, do Porsche 911, mesmo da família Boxster, mas que a Hyundai também utiliza nos seus próprios veículos, caso do Tucson, que é comercializado nos Estados Unidos. Então, esse grande bloco aqui conectando os elementos óticos, horizontalizando o design e aumentando essa percepção de largura do veículo. Para-choque traseiro, evidentemente, é completamente novo, é uma peça bem elegante, ela é toda trabalhada, tem alguns vincos bem discretos, mas de forma geral a mensagem aqui da traseira e da dianteira também é de maturidade. Então eles buscaram ainda utilizar esse conceito mais arrojado de design, mas sem rupturas e vincos que sejam muito agressivos aos olhos. Quando a gente vai para a lateral,
aí você vê que é a mesma geração do veículo. O que acontece? Toda essa parte dos painéis de porta, lateral, traseiro, são peças caras de serem estampadas, então elas foram preservadas em relação ao HB20 que foi lançado em 2019. Então mudou um outro componente estampado, como por exemplo a tampa traseira e o capô, mas a visão lateral é exatamente a mesma, né? Então essa lanterna traseira, por exemplo, ela teve de ser desenhada considerando essa parte aqui que vocês estão vendo que invade justamente a lateral, né? Então precisou de bastante criatividade do pessoal da Hyundai para criar um conceito de traseira utilizando ainda esse mesmo canto aqui que pertence a esse painel aqui, ó, que reveste a coluna C. Então, de forma geral, vendo pessoalmente, eu vi mais harmonia até do que aquelas fotos que vazaram, né? Então, você pode ver que o ângulo da lanterna casa direitinho aqui, com esse mesmo ângulo aqui desse vinco que a gente tem lá na lateral, né? E mesmo com essa questão dessa curvatura. Então, apesar de ter ficado uma linguagem de design meio híbrida, o que eu quero dizer com isso? O HB20 2019 ele era cheio de curvas ali, meio, vamos dizer assim, de forma quase aleatória, né? E aqui você tem um conceito mais equilibrado, mas o que sobrou aqui da vista lateral, ainda assim eles conseguiram harmonizar com a nova proposta de dianteira e traseira. Então foi um conceito bem feliz. É a mesma plataforma PB, que inclusive é a mesma plataforma do HB20 de 2012, que era muito boa e segue sendo muito boa. Mas na segunda geração, o veículo cresceu, né, ganhou entre-eixos, ganhou 3 ou 4 centímetros de entre-eixos, ficou mais largo também. E teve um emprego maior de aços de alta resistência, de 19% foi para 30%. O que acontece? Com aços de alta resistência, você pode empregar chapas mais finas, né? O veículo perde peso, perde massa, mas a carroceria preserva ainda a sua mesma resistência, as mesmas propriedades, né? Então o veículo fica mais leve e fica mais eficaz. Nessa fase aqui, as dimensões são preservadas, exceto o comprimento, que ganhou aí por volta de 7,5 cm, mas foram concentrados nos balanços, né? Os para-choques ficaram um pouquinho mais bojudos. Todas as versões da HB20 agora trazem 6 airbags, controle de velocidade de cruzeiro, controle de tração e estabilidade e DRL em LED, algo bem interessante aí nesse pacote. No momento que a gente gravou esse vídeo, a gente não teve acesso aos preços e equipamentos de cada versão, mas isso está destacado na área dos comentários, porque no momento da publicação desse vídeo nós tivemos acesso a essas informações. Agora a gente já sabe que são 7 versões, então para 1.0 aspirado a gente tem 3 versões, a Sense, a Comfort e a Limited, e para a versão 1.0 Turbo TGDI tem 4 versões, a Comfort manual, a Comfort automática, a Platinum só automática, né? Tem a Platinum e a Platinum Plus. Olha, é difícil a gente dizer em relação ao custo-benefício sem saber exatamente os valores de cada versão. Então não vou dar opinião em relação ao que eu achei nessa parte de custo-benefício, evidentemente porque no momento que eu gravei esse vídeo aqui a gente não tinha acesso aos preços, né? Mas a gente já sabe que o HB20 não é um veículo exatamente barato, mas ele prima pela qualidade de entrega, então considere isso quando você for aí analisar os preços que a gente divulgou aí no espaço de comentários. Outra coisa que é interessante é que nas versões topo de linha, e na verdade isso deve estar reservado especialmente para Platinum Plus, eles investiram muito em recursos semi-autônomos, né? Então, por exemplo, o sistema de frenagem emergencial, que foi introduzido em 2019, agora também faz leitura de ciclistas. Tem assistente de ponto cego aqui no espelho retrovisor, né? Ele indica se tem algum veículo no seu ponto cego. Ele também tem um alerta para quando você está saindo de uma vaga traseira, se tem algum veículo vindo em T, ele também avisa. Inclusive, no caso de você estar saindo do veículo e algum veículo se aproximar, ele também dá um alerta. Então tem bastante coisa interessante. Agora tem o sistema também que não só avisa, mas que também faz a centralização do veículo na faixa de rolamento. Então, eles investiram muito, tanto nos equipamentos de segurança passiva quanto ativa, muito em base também, a gente sabe, né, pela conta dessa avaliação do Latin Cap, nesses novos critérios que acabaram rebaixando o HB20 para 1 estrela. Então, certamente conte com um resultado melhor no HB20 dessa segunda fase da segunda geração. No custo de propriedade de um veículo, um dos elementos principais que muita gente não leva em conta no momento da compra é justamente você fazer o melhor negócio no financiamento dele. Conte com o Bradesco Financiamentos para você ter a melhor proposta em mãos. É só você ir em Autoline, lá em cima do site, clique em simular financiamento, escolha a quantidade de parcelas, alguns dados bem básicos e você já vai ter a melhor proposta em mãos. E vai lembrar que o Bradesco Financiamentos oferece algumas modalidades muito interessantes, como o financiamento turbinado, que permite que você adicione alguns serviços, como o martelinho de ouro, despachante, ou mesmo alguns equipamentos, algo muito interessante, especialmente para veículos seminovos. Então fique atento, procure pelo financiamento turbinado no Autoline. Enquanto você está lá no Autoline, vale a pena se conferir também os seminovos que existem
também na faixa de preço desse veículo aqui, que sempre há opções muito interessantes. Confira lá, a gente deixou destacado na área de comentários o link tanto para o simulador de financiamento quanto para os veículos anunciados no Autoline. Quando a Hyundai lançou a HB20 de segunda geração, eles fizeram uma bela repaginada na cabine, um painel completamente diferente, com uma linguagem horizontalizada, e é exatamente o que a gente está vendo aqui. Os elementos são basicamente os mesmos. O que mudou aqui? O cluster, né, o painel de instrumentos agora é totalmente digital. Antes ele era meio híbrido, tipo o Sonic, né, que tinha aquele contagiros mecânico e o resto do painel numa tela. Agora é tudo que uma grande tela. A parte de forrações eu achei bem interessante, né? O banco é o mesmo, mas note agora como ele combina essa parte de tecido com esse material aqui que simula couro. Então é até mais confortável, né? Se o motorista está usando um shorts ou o motorista está usando um vestido, o contato com a pele é mais agradável no banco de tecido, então achei interessante. Eu acho possível e até provável que não haja mais a cor marrom anterior nas topo de linha. Isso é uma informação que a gente não tem ainda, mas eu acho até mais sóbrio da forma como está. Então teve algumas mudanças muito sutis aqui de acabamentos, né? Aqui agora a gente tem um elemento prata, mas de forma geral, pessoal, uma cabine que já era muito boa nesse HB20 de segunda geração, né? O pessoal ficou muito focado em criticar o design externo, mas a cabine do carro realmente estava muito interessante e tudo isso foi preservado. Aqui a gente tem esse Blue Link com tela de 8 polegadas, né, que já tinha sido introduzido aí na fase imediatamente anterior do HB20. Tem conectividade sem fio, né, tanto Android Auto quanto o Apple CarPlay. Tem um carregador por indução muito discreto aqui, né, embaixo aqui dessas teclas suspensas. Então é uma coisa interessante porque o celular não fica à mostra, né, algo infelizmente importante que a gente precisa considerar aí, considerando a nossa segurança pública. E agora você tem até 3 saídas USB, dependendo da versão você vai ter uma terceira saída USB aqui no console voltado para os passageiros de trás. Ergonomia de direção do HB20 é bem legal. A gente tem aqui essas aletas para trocas de marcha no modo manual, mas é um veículo que você tem um amplo ajuste, né, de coluna. E uma coisa interessante também é a sutileza aqui dos movimentos, né? Não é aquela coluna que quando você solta ela despenca, né? Ela tem um movimento suave. E a gente tem regulagem de altura aqui com uma amplitude boa também. Então, de forma geral, qualquer um consegue encontrar uma posição muito boa aqui dentro desse veículo, que traz uma percepção de qualidade muito boa, caras. Eu acho que no nível desse carro aqui, ou acima dele, na verdade, a gente vai ter basicamente o Peugeot 208. Mas, de forma geral, a gente está falando aqui dos hatches que tem, de um hatch que tem uma das melhores cabines do segmento. Vamos dar uma olhadinha no espaço traseiro agora. Na área de design existe um termo que a gente chama de packaging, que é basicamente o conceito da distribuição dos espaços do veículo partindo dos ocupantes em especial. E uma coisa surpreende positivamente, a gente está falando de um veículo que tem 2,53 m de entre-eixos, está bem na média, aliás, né? O Yaris vai ter 2,55, 2 centímetros a mais, mas todos eles estão ali, né? O mesmo entre-eixos do Onix, inclusive, esse aqui, 2,53, né? Mas olha só, a gente tem um espaço bom aqui para os joelhos, tem 1,82 m, tem um espaço bom para os pés, mesmo com o banco ajustado no mínimo da altura. Um ângulo de encosto agradável, né? Um pouquinho mais vertical do que se comparar com um hatch médio, mas evidente, né? Precisa ter espaço para o porta-malas. E o porta-malas também está na média do segmento, você falando de 300 litros, que você vai ter ali 5 ou 10 litros a mais, dependendo do veículo, mas estão todos aí na mesma média. Para os passageiros de trás, como eu falei, dependendo da versão, você vai ter aqui uma terceira saída USB, que é o caso dessa daqui, né? Mas, caras, de forma geral, a gente tem uma cabine muito bem resolvida. É um carro confortável e espaçoso para as dimensões que ele tem. Espaço para a cabeça aqui está bem suficiente, tem 1,82 m. É lógico, se eu tivesse 1,85 m, 90 m, talvez tivesse risco de contato com o teto. Mas, novamente, está falando de um hatch compacto, né? Então, dadas as dimensões do veículo, a gente tem um ótimo aproveitamento do espaço interno. Agora, vamos dar uma voltinha aqui no circuito pan-americano para ver como que o HB20 se sai. Bom, vamos lá então ver como é que anda HB20. 1.0 turbo aqui, né? Versão topo de linha, motor 1.0 turbo, capa 3. Uma plataforma que a gente já conhece muito bem, né? A mesma, como a gente falou na apresentação técnica. Então é um carro que a gente já sabe que é muito capaz dinamicamente. Diria que até é um carro divertido de andar na pista, embora seja uma situação que eu acho que ninguém, ou muito raramente alguém, vai expor um carro como esse, mas que mostra o quão refinado é o projeto do carro, né? Ele é seguro, previsível. Na pista a gente não consegue avaliar muito, assim, questão de conforto de suspensão, né, em piso ruim. Mas considerando que a gente está partindo da mesma base da fase anterior, a gente já sabe que é um carro que tem uma complacência muito boa.
em piso ruim, né? Esses avisos que estão escutando são alguns alertas diferentes. No caso, um deles aqui é o assistente de permanência em faixa, que agora ele também esterça o veículo, né? Você consegue desativar por essa tecla aqui, mas ele segue dando os alertas, né? Capacidade de freios muito boa. E é um carro que tem uma transição, né, a rolagem de carroceria muito bem controlada para o nível de conforto que a gente sabe que ele oferece na rua, porque, como eu falei, é a mesma base mecânica, é a segunda geração ainda, apenas uma atualização de estilo, né? Vou pegar aqui essa zebrinha aqui de dentro. Esse barulho aqui é a mochila dos nossos equipamentos no porta-malas, tá, gente? Essa curvinha aqui é legal, você consegue jogar um pouquinho o carro e aí você sentir um pouquinho justamente como ele lida com isso. Essa última curva é extremamente longa, a gente consegue sentir o balanço do carro, que é seguro, ele é levemente dianteiro, mas a traseira acompanha super bem. E uma coisa muito interessante, um grande elogio que eu faço é justamente essa leveza que ele transmite ao volante, né? Um carro que transmite essa sensação de baixa inércia, né? Então isso é uma característica muito positiva, muito interessante. E um carro que é divertido, não é a proposta do carro, né, ser um carro para track day, né? Mas isso já transmite o que é a maturidade do conjunto, né? Essa plataforma PB, desde a sua primeira fase, né, do que acompanha desde do primeiro HB20, lembrando que nessa segunda geração que veio em 2019 o carro cresceu um pouquinho, ganhou aços de ultra alta resistência, do que a gente já falou, mas de saída já aquela de 2012 já era muito boa. Então é um carro extremamente capaz e muito agradável de se conduzir. A ergonomia, posição ao volante aqui é muito boa também. Olha só a confiança que o carro inspira, né? Então a gente consegue carregar a velocidade para dentro, falar que com certa tranquilidade, zero reações, e ao mesmo tempo não é aquele carro de reações letárgicas, né? Então é um carro que é ágil, é envolvente ao volante. Isso é interessante. Números de consumo oficiais a gente não tem, mas a gente já sabe que é extremamente eficaz. Passando aqui os números para vocês da fase anterior desse HB20 de segunda geração, são 13 km por litro entre cidade e estrada com gasolina e 9,4 com etanol, então são números muito bons. Em termos de vibração, né, o motor 1.0 3 cilindros ele tende a ter essa questão de ruído e vibração mais presente, mas eu tô achando muito bem isolado aqui o HB20. Então a gente escuta o ronquinho, é um ronquinho gostoso, mas não tem aquele monte de vibração no pé, ou reverberação de motor, então está tudo muito bem controlado. Isolamento acústico em relação ao ambiente externo também estou gostando bastante. Essa vibração que vocês estão vendo acontece a 900 RPM, a 800 ela é um pouco menor, mas o fato é que só a partir de mais ou menos 1300 RPM é que a vibração realmente desaparece. Então você sente de leve uma vibração nas costas, né? Eu interrompi o teste para mostrar isso para vocês, porque realmente em rotação de marcha lenta ou muito próximo a isso, você vai sentir um pouquinho sim de vibração do motor 3 cilindros, então esse é um ponto de observação. Agora vamos voltar para o teste. Então um carro interessante de várias formas aqui, caras. De fato, nessa repaginada, como a gente falou, na parte de design, eu acho que eles conseguiram algo que é muito difícil, né? Por essas limitações do que você pode refazer na parte de estamparia. Eu acho que eles fizeram um trabalho excelente, assim. O design é sempre uma opinião pessoal, mas no mínimo eu posso dizer para vocês que essa nova fase está transmitindo mais sofisticação. Eu sentia que a fase anterior, né, a segunda geração, em alguns sentidos ele parecia um carro até mais barato na percepção visual do que o da geração anterior, e agora não, agora ele está transmitindo mais valor, e isso é uma coisa muito positiva. Então a gente tem uma avaliação no HB20 que eu até recomendo que vocês assistam, que a gente gravou isso na época do lançamento, fim de 2019, vou deixar no fim desse vídeo para vocês assistirem, porque lá a gente dirigiu no mundo real o carro, né? E como a gente está falando mesmo do conjunto mecânico, vocês vão ter aí uma leitura mais precisa do que é o conjunto fora desse universo de autódromo. Mas já que a gente está aqui no autódromo, eu só tenho elogios a fazer em relação ao conjunto. Evidentemente, o câmbio, por ser um câmbio automático, ele vai ter aquela limitação na redução de marcha, você não consegue forçar uma redução de marcha, mas vamos lá, né? Quem que precisa disso num veículo de rua? Então, de forma geral, o conjunto está muito, muito maduro, muito bem acertado. E só prova realmente um momento de maturidade da marca, né? Liderança mais do que consolidada,
nas vendas, mas mais do que isso, pessoal, é uma liderança que a gente sente no produto também. Então ele carrega muita qualidade, não só percebida, que seriam os itens de textura, de design, enfim, percepção de luxo, né? Mas também na qualidade técnica. É um produto que está redondo, amadurecido, e os números de venda só refletem isso. Então, às vezes a gente pode até ter um carro que vende muito bem, mas que tecnicamente tem alguns tropeços, e aqui não é o caso. Você tem um carro que é líder de categoria, mas que está entregando realmente uma qualidade técnica muito boa. Então, todos os pontos que eu sentia que o HB20 estava devendo, particularmente em relação ao design, estão resolvidos. Agora fica a pergunta principal, que a gente não consegue responder nesse momento, que vocês vão nos dizer na área dos comentários, porque nesse momento, como eu falei, a gente não tem os preços, né? Então, por quanto que a Hyundai vai cobrar por essa qualidade e essa percepção de qualidade adicional que essa nova fase de design trouxe? Aí a gente vai descobrir aí na área dos comentários junto com vocês, porque aqui nessa fase de test drive a gente não tinha esses dados, mas do que a gente conseguiu avaliar realmente o produto excelente. Certo, pessoal? Então é isso, obrigado mais uma vez, agradeço novamente aí vocês inscritos por estarem com a gente nessa jornada, né? Agora a gente passou aí dos 100 mil inscritos, vamos aos 200 mil, se você não é inscrito ainda, assine o Autoline e vamos nessa, pessoal. Muito obrigado e um abraço para vocês.